Essa obra não vai parar. Essa obra não vai parar. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja é de valor. Você é tu que começou no coração de Deus. Esse bairro seguro. Igreja de valor. Maravilha. Igreja de valor, produzindo família, a presença do Senhor, em canção transformada, nessa igreja de valor, pois aqui gente pregando, evangelho do amor. Se você também deseja conhecer o Salvador, faça parte dessa igreja. Essa igreja é do Senhor. Oh, glória! ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. ADMB é uma igreja fervorosa e cheia de poder. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irei ler em Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 em diante. Meu Deus, meu nome. Glória a Deus. Aleluia. Ele é fiel, ele é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Josué 1 e o 5 em diante diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Jesus. Esta passagem a qual eu acabei de ler, no livro de Josué, vai nos contar a história do chamado de Josué, onde Deus chama Josué para ali liderar aquele povo, o povo de Israel, que estava no deserto, indo rumo à cidade prometida, à terra prometida. Nós bem sabemos que quando Deus libertou o povo do Egito, foi através de Moisés. Deus levantou Moisés para conduzir aquele povo até a terra prometida. Mas, por causa da desobediência do povo, glória a Jesus, Deus falou que aquele povo que saiu do Egito, eles não iriam entrar na terra prometida, eles não iriam alcançar a promessa de Deus. Glória a Jesus. E aqui, no livro de Josué, Moisés havia morrido. Moisés foi o último, a qual ali Deus tinha falado que não iria entrar. Só aqueles que nasceram durante o deserto, porque nós sabemos que o povo peregrinou 40 anos no deserto até chegar à terra prometida. Então aquelas pessoas, os adultos, se eu não me engano, de 20 anos
cima, eles não alcançaram a terra prometida. Só 2 pessoas, Josué e Caleb. Glória a Jesus. Nem o próprio Moisés teve a oportunidade de entrar na terra prometida. Teve o privilégio de ver. Deus permitiu que ele visse a terra de longe, mas não pôde entrar. E ali Deus guardou Moisés, ele morreu. Mas antes disso, antes de Moisés morrer, Deus falou com ele de que iria colocar Josué em seu lugar. Josué seria o sucessor de Moisés. Glória a Jesus. E aqui, onde eu li, capítulo 1, Deus chama Josué e começa a falar para ele. E diz que Moisés estava morto, né? E que agora ele iria passar o povo para a terra prometida. Iria conduzir aquele povo. Iria passar o Jordão, iria atravessar o Rio Jordão, iria conduzir o povo ali àquela terra. Glória a Jesus. Então nós podemos observar aqui a transição de liderança. Glória a Jesus, né? De Moisés para Josué. Agora Josué estava ali com aquele, como é que eu posso dizer? Glória a Jesus, com a palavra. Glória a Jesus. Josué estava ali com aquela responsabilidade, sim, com a responsabilidade de conduzir aquele povo, o povo de Deus. A gente sabe que não era só 10, 20, 30 pessoas, 100 pessoas, eram milhares. Era muita gente para conduzir, jovens, idosos, crianças, animais, todos os bens, era muito. E uma pessoa para liderar, glória a Jesus. Então, o que podemos entender com isso que não é fácil estar em meio à liderança na casa do Senhor, ser um líder, seja de conjunto de jovens, conjunto de criança, de irmãs, de obreiros, ser um pastor, estar na liderança, estar à frente de um trabalho da casa do Senhor não é fácil. Glória a Jesus. Às vezes, chegar aqui na frente não é fácil. Glória a Jesus. Mas Deus é aquele que nos capacita. E no versículo seguinte em diante, que eu acabei de ler, Deus ali começa a animar Josué. Glória a Jesus. Dá uma palavra de conforto e de consolo para Josué. Glória a Jesus. E Deus faz promessas para Josué. Eu acho muito interessante, eu me apego muito a esse versículo 5, que foi o primeiro que eu li, que diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Jesus. Uma promessa maravilhosa da parte do Senhor, que Deus estava fazendo ali para Josué e que faz para nós também. Nós podemos trazer para nossas vidas. Se a gente for observar, for ler a trajetória de Moisés, de como Deus foi com Moisés, que falava com ele face a face, assim Deus está dizendo: assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Glória a Jesus. Eu não vou te deixar, nem vou te desamparar. Glória a Jesus. O interessante é que Deus fala para ele: ninguém te poderá resistir. Ou seja, ninguém vai te impedir de que eu cumpra a promessa na tua vida. Ninguém vai impedir de você ir além. Ninguém vai te fazer parar. Glória a Jesus. Aquilo que Deus te mandar fazer, aquilo que Deus o projeto e a promessa que Deus tem em tua vida vai acontecer, vai se cumprir. Ninguém vai te impedir de alcançar, aleluia, as bênçãos do Senhor. Glória a Jesus. Porque Deus é conosco, por onde quer que a gente andar, por onde quer que a gente estiver. Se estivermos em obediência à sua palavra, Ele vai estar conosco. Glória a Jesus. Então Deus fala ali no versículo 6 em diante, Ele encoraja, Ele diz para Josué: seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. E ali Deus fala para ele que Ele iria conduzir aquele povo, iria levar ele para a terra prometida. Então que ele fosse forte, fosse corajoso. Glória a Jesus. E ali eu lembrei, de outros servos de Deus que enfrentaram também alguns desafios, que são exemplos para nossas vidas, assim como Josué. Como Deus falou para ele ser forte e corajoso, nós vemos que em Gideão ele também foi corajoso. Deus falou ali para eles quando estava indo aquela batalha:
somente com 300 soldados e tinha, se eu não me engano, era mais de... Se eu não me engano, era 2 exércitos ou 3, se eu não me engano, que tinha se juntado ali para atacar o povo de Deus. E Deus levantou Gideão e falou ali para aquele povo. Ele reuniu um exército de 32 mil, mas Deus não quis aqueles 32 mil. E Deus mandou ali que ele fizesse algo. E a primeira coisa que Deus fala é: os covardes e medrosos que voltem. Então, na obra do Senhor, na nossa caminhada junto com Deus, tem que ser corajoso. Tem que ter coragem, porque não é fácil. As lutas, os desafios de cada dia que a gente enfrenta, tem que ter coragem. Tem que buscar força em Deus, porque nossa força ela é mínima. Se for por nosso braço, por nossa força, a gente não consegue. Mas a força de Deus, o braço de Deus, o braço forte que nos sustenta, a gente consegue. Glória a Jesus. Então Deus estava falando isso para Josué: ser forte e corajoso, para que ele conduzisse aquela terra. E repete, né, a promessa, a palavra: tão somente ser forte e muito corajoso. E o interessante é que no versículo 7 Deus fala para ele meditar na lei, meditar na palavra do Senhor. Seja forte e corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie para a direita nem para a esquerda. Glória a Jesus. Para que sejas bem sucedido. Se a gente quer alcançar algo da parte de Deus, se nós queremos ir além, se a gente quer ser bem sucedido, seja em qual área for, principalmente na casa do Senhor, no nosso ministério, ser bem sucedido na família, no trabalho, a gente tem que estar na palavra do Senhor. Ela tem que estar dentro de nós, no nosso coração, como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Glória a Jesus. Então, se a gente quer ir além daquilo e alcançar as bênçãos de Deus, temos que meditar na palavra. Sem a palavra, a gente não permanece de pé. Glória a Jesus. É porque a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nosso corpo físico precisa de comida. Se a gente não comer, a gente vai perecendo. Assim também o nosso espírito precisa do alimento que é a palavra de Deus, todos os dias, não só de vez em quando. É bem fácil, é verdade que muitas das vezes a gente é falho e não consegue fazer isso, mas a gente deveria se esforçar todos os dias, ler um versículo, nem que seja um versículo, e meditar durante esse dia, meditar naquele versículo, naquela palavra, o que Deus está falando conosco através daquele versículo. Mas é só um versículo, mas Deus fala. Glória a Jesus. Então, para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus na nossa vida. E ele diz no 8: não cesses de falar deste livro, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. É o que eu acabei de falar aqui com os irmãos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Jesus. Deus fala para Josué para ele não temer, para ele não ter medo do que estava por vir, do que Deus estava colocando ali nas suas mãos para ele fazer. Muitas das vezes dá medo. Glória a Jesus. Eu sou experiência viva disso. Glória a Deus, porque por muito tempo eu fugi, aleluia, do chamado de Deus. Muitas das vezes neguei de falar da vontade de Deus. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, tem tirado um pouco esse medo. A timidez continua. Você tira, mas o medo de chegar aqui na frente, de falar a palavra do Senhor, ele tem tirado. Glória a Jesus. A gente vê ali que Josafá, ele temeu quando viu aquele exército, quando aquele povo estava vindo contra ele, ele temeu. Mas o que ele fez com o medo? Essa é a diferença. Muitas das vezes a gente teme algo e se retrai, fica lá, paralisado.
ou até mesmo se desespera. Mas Josafá não. Josafá, ele temeu, mas ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Glória a Jesus. Então, mesmo quando que venha um medo, mas que a gente busque ao Deus do céu. Busque aquele que tem nos chamado e nos capacitado, aquele que tem dito que estará conosco, por onde quer que a gente andar, onde pisar a ponta do nosso pé, ele estaria conosco. Glória a Jesus. Então que a gente não venha temer, ser corajoso, ser forte, não se espantar, porque ele é conosco. Ele é contigo, ele é comigo, ele é com o povo dele. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. E um exemplo também de obediência à sua palavra, que prosperou em tudo que fazia, foi José. Foi José. A gente sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito. E ali, mesmo na casa de Potifar, ele passou por uma situação, com a esposa dele, foi para a cadeia. Mas antes, na casa de Potifar botou ele ali como o chefe de tudo que ele tinha. E Potifar prosperou por causa de José, a mão de José, porque Deus era com ele. Ele foi para a prisão, mas na prisão também prosperou, porque Deus era com ele, porque ele era fiel ao Senhor e obediente à sua palavra. E ali Deus colocou ele como governador. Creio que a igreja sabe, conhece essa história. Ele se tornou governador. Então tudo que ele fazia prosperava. E também abençoava quem estava ao seu redor. Glória a Jesus, por causa da sua obediência, por causa da sua fé e confiança em Deus. Então que a gente venha ter sempre essa confiança no Deus que nos chamou, nos escolheu, no Deus que nos salvou. E é o Deus que nos capacita, é o Deus que faz promessa e cumpre com as suas promessas. Glória a Jesus. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Eu não vou mais adiante, eu vou só até aqui, que é o que Deus tem me permitido. Glória a Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a irmã Márcia e toda a sua família. E eu também sou grata a Deus por essa oportunidade. Grata a Deus, grata ao pastor, a diaconisa Aniele, e passo o técnico do culto para a diaconisa Aniele. Aleluia. Glória a Deus. Amado Senhor. Graças a Deus, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Maria, que dirigiu o culto dessa noite. E também a vida da nossa irmã Márcia. Que o Senhor continue derramando a sua graça e abençoando cada dia a sua casa e a sua família. E eu quero convidar os irmãos para estarmos de pés, para orarmos, nesta oração final, apresentar os pedidos que aqui estão. E já dizer aos irmãos que amanhã não haverá culto, mas domingo estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Querido Deus, eterno Pai, que estás nos céus, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por este momento, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estar em tua presença. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que chegou aqui nessa noite. Também abençoando, Senhor, principalmente aqueles que não puderam, Senhor, chegar até aqui. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor dispensou para cada um de nós nessa noite. Te agradeço por tua palavra, por cada um que aqui passou, Senhor, que engrandeceu o teu nome, que louvou o teu nome. Senhor, continue nos ajudando a cada dia. Senhor, apresento a ti, Senhor, esses pedidos que aqui estão em minhas mãos. Pois aqui está, Senhor, os pedidos, mas sabemos que o Senhor, Ele pode fazer todas as coisas. Tu és aquele que pode fazer, Senhor, o impossível por cada um, ó Deus. Conceda uma noite de paz, um despertar feliz em tua presença. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe a todos.
de poder.